Boa noite, boa tarde, bom dia, trabalhinhos do meu Brasil. Ora, francamente, começando para trazer o melhor da política de forma bem simples e descontraída para vocês. Boa noite hoje, meus amores Ana e John. Estamos recebendo aqui o querido Felipe Pinheiro. O Felipe ele é empreendedor, historiador, ambientalista e presidente estadual do PDT Diversidade de São Paulo. Se você que está assistindo tem curiosidade para saber como funcionam os partidos políticos, os núcleos de base e o movimento pela diversidade, fica ligado que o papo hoje será sobre isso e um pouquinho mais. Então já aproveita e deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e acompanha a gente nas redes. Fê, boa noite, querido. Muito, muito, muito obrigada por aceitar essa conversa aqui conosco. A ideia é bater um papo mesmo, de uma forma bem leve, e responder algumas dúvidas que o pessoal tem sobre o diversidade, sobre o partido, e também ajudar a disseminar um pouco de conteúdo informativo e de qualidade. Então, para começar, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho quem você é, como você chegou no PDT, e depois eu passo para o pessoal fazer algumas perguntas aí para você, tá bom? Perfeito, querido. Boa noite, Diana. Boa noite, Ana. Boa noite, Jonathan. Muito obrigado pela generosidade e carinho desse espaço. Bom, eu sou Felipe Pinheiro, eu tenho 30 anos de idade, moro aqui na cidade de São Paulo, na capital. Eu comecei a minha atuação política aos 15 anos, aos 14 para 15 anos de idade, bastante precoce. Eu era um adolescente que assistia a TV Senado de madrugada, e não o que era se esperado, que podia ser assim, pegar um adolescente assistindo de madrugada. Tadinho, meu pai nunca superou, acho que esse trauma de achar que ia me pegar assistindo um pornô e me pegava assistindo a Heloísa Helena discursando no auge do mensalão. Enfim, eu entro nesse contexto aí das primeiras crises políticas do governo Lula. Nesse período, eu militei no movimento estudantil, entrei através do movimento estudantil, e engraçado, poucas pessoas sabem disso, mas eu entrei pela Juventude Socialista Brasileira, no Congresso da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Manaus, no Amazonas, onde eu morava na época. Fui eleito tesoureiro nesse congresso, 12º congresso, por coincidência. Mas eu tinha 14 para 15 anos, eu não podia me filiar, então eu nunca fui filiado formalmente ao PSB, não estava no meu histórico, ninguém consegue achar isso. Mas aos 16 anos, aí sim, eu já podendo ter o direito à filiação partidária, eu me filiei no PSOL. O PSOL estava num contexto ali de fundação, a gente está falando aí de 2004, 2005, o pessoal não pôde disputar as eleições municipais daquele ano, porque não tinha ainda o registro, mas estava no período de fundação, e eu participo, então, com essa idade da fundação de um partido político, e foi o primeiro partido que precisou colher assinaturas para se legalizar. Foi o primeiro partido que participou dessa experiência, e eu participo ativamente politicamente nesse período. E é interessante porque nesse período é óbvio que a gente já tem os primeiros encontros com a nossa sexualidade, o nosso conhecimento, o nosso corpo, e foi nesse momento já que eu já tive os primeiros contatos com homofobia nesses espaços de política, né, que a gente via que a aceitação do nosso corpo enquanto político era até a página 2. Né? Ou seja, você pode participar, você pode atuar politicamente, você é aceito como um jovem precoce que está atuando na política, mas viado não, né? Havia mesmo num partido considerado super aberto, mas a gente estava num contexto do norte do país em que a homofobia e a transfobia são ainda desafios maiores, eu acho, do que em estados mais cosmopolitas, né? Bom, e aí eu tô de forma resumida, atuei no movimento estudantil até no movimento universitário, fiz o curso de História na PUC de Campinas, já retornando com a minha família para São Paulo. Também sempre atuei em movimento estudantil, mas nunca atuei de forma aberta enquanto LGBT no movimento estudantil por conta dessa forte, né, do LGBT enquanto ativista político não ter seu espaço de fala, seu lugar de fala respeitado e equalizado.
Mas depois dessa fase de movimento estudantil é que eu, de fato, vou me organizar politicamente enquanto ativista LGBT, atuando na Parada do Orgulho LGBT da cidade de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, 60 quilômetros da Bandeirantes. Como vocês podem ver, eu não paro quieto num lugar, eu estou sempre de mudança, estou sempre com a mala pronta para mudar. Tem um puta trauma com esse negócio de mudança, mas a gente está sempre se mudando. E isso é interessante porque me deu uma vivência bem bacana, assim, de Brasil, sabe? A gente tem a vivência de ter morado 12 anos no norte do país, de ter familiares no sul do país, de ser do sudeste, de conhecer a oportunidade de poucos brasileiros têm de conhecer todo o nordeste. E isso me dá uma noção muito grande, assim, de responsabilidade mesmo das desigualdades sociais que a gente tem entre o que é a nossa vida no sudeste, o que é a vida no Amapá, por exemplo. Então é uma coisa bastante interessante, assim. Enquanto ativista LGBT, em dezembro de 2017 eu aceitei o convite da companheira Amanda Anderson, que é a nossa presidente nacional do PDT Diversidade, para organizar politicamente as pessoas da comunidade LGBTQIA+, que quisessem cerrar fileiras no trabalhismo. E isso era já um grande desafio também. Eu acho que isso pode ficar aí para nossa conversa. Desculpem, acho que eu me alonguei um pouco mais, mas acho que seria interessante contar um pouco de onde a gente vem e como que a gente fez. A gente não chegou aqui à toa. E uma experiência de construção política e partidária. A gente não é paraquedista. Não, exatamente. Gente, eu também acompanhei o nascimento do PSOL, já vim um pouquinho antes de outras militâncias, panfletei bastante para Heloísa Helena, e depois me encontrei na PDT também, mais recente, foi 2016, 2017, mas é muito bacana a gente ter uma história lá na adolescência, essa adolescência rebelde, né? Essa coisa de vontade de mudar é muito bacana. Felipe, obrigada, que bom estar aqui, muito prazer, bom ouvir um pouco da sua história, né? E até por isso, né, por essa história que você contou e pelo fato de você não ser um novato, eu queria te fazer uma pergunta, me referindo a uma reflexão que o Silvio Almeida, que é jurista, filósofo e educador, faz, sobre o que ele chama de identitarismo liberal, né? Então, que seria aí uma parcela da esquerda, né, que levanta pautas identitárias, mas para as quais a afirmação das identidades individuais é um fim em si mesmo, né? Porque a discussão acaba gerando muito só em termos morais, né? E que, na verdade, uma esquerda que se pretenda nacionalista, progressista, precisa ir além disso, né? Além da questão da identidade individual e além da questão moral. Então, o que eu queria saber de você é como você e o PDT Diversidade veem o papel dessa esquerda verdadeiramente progressista e nacionalista em ajudar a colocar luz, né, e quem sabe resolver a dimensão estrutural dessas opressões, né, das diversas identidades que a gente tem no país. Que a comunidade LGBT ela é historicamente pertencente à identidade nacional. Né? A questão da homossexualidade ela permeia a história e a construção do país. A gente tem relatos, por exemplo, de membros da corte de Dom João, quando vinha ainda nas caravelas a caminho do Brasil, a gente tem a presença dos homossexuais na corte imperial e que fazem e são importantes figuras ali que ajudam na tomada de decisão. Mas é claro que ali no século XVII, no século XVIII, a gente não está falando com as letras que a gente usa hoje, são outras significações, mas que vão ter papéis fundamentais. E também lembrar que hoje a gente tem o alvo, quando a gente fala de identitarismo, a gente está falando, parece que a gente está falando só dos LGBTs, mas o movimento feminista, ele é um movimento de identidade. O negro é um movimento de identidade. E vou mais além. O movimento sindical brasileiro, que a esquerda já gosta de reivindicar para si, porque acha que talvez cria um mantra de conexão espiritual com Marx mais aproximadamente, se idolatrar o movimento sindical e acha que o movimento sindical tem todo esse potencial e todo esse
simbolismo de fato, mas o movimento sindical não deixa de ser um movimento de identidade. Qual é a minha identidade? Eu sou trabalhador metalúrgico, eu sou trabalhador rural, eu sou trabalhador da indústria de sapatos, eu sou um trabalhador, é uma identidade. E essa identidade trabalhista que vai permear. Eu estou, por exemplo, hoje morando aqui no bairro da Moca, em São Paulo. Passeia pelo bairro, qual é a história que a gente tem aqui? A identidade do italiano migrante que veio trabalhar, a gente tem a história, as primeiras greves do século XX, e que são as bases, inclusive, da chegada do poder do trabalhismo nos anos 30, são fábricas que existem, infelizmente são supermercados hoje, mas são grandes fábricas, grandes patrimônios industriais que tem aqui, e são identidades. Então, quando a gente ataca e chacoalha tudo numa panela e põe identitaria tudo numa panela só, a gente está desconstruindo não só os LGBTs, mas a gente está desconstruindo a história dos negros e negras que precisaram lutar pela sua liberdade, pelo seu papel de equidade na sociedade que vem até hoje, das mulheres com seu voto, com direito ao voto que foi conquistado no governo Vargas e que ainda é uma realidade desigual para os espaços de política, e os resultados eleitorais aí estão aí ainda esfregando isso na nossa cara. Então não é só, identidade não se refere só a LGBTs, e acho sim que há críticas corretas no sentido de que não deixaram o movimento LGBT ser pautado por questões liberais, né? Quer ver um exemplo clássico? Ainda do nosso manifesto, a gente pauta a questão da empregabilidade. Como bons trabalhistas que somos, a gente entende que o trabalho leva dignidade, que o trabalho e estar no mundo do trabalho supera, com certeza, grandes problemas dessa questão da equidade e do preconceito e etc. Mas a gente precisa ser inserido no mercado de trabalho. E como que a gente é inserido no mercado de trabalho? Pegando todas as pautas do Plano Nacional de Desenvolvimento, a gente precisa reindustrializar o país, legal, isso por si só vai resolver o problema? Não. O corpo é negado ao mundo do trabalho por eu ser quem eu sou. É aí que a gente entra. É aí que a gente coloca o dedo na ferida, ou seja, 92% da população de travestis transexuais estão na prostituição, porque a elas é renegado o direito ao ensino fundamental. Eu nem estou falando de trabalho. A elas é renegado o direito de se formar, de ter o diploma do ensino fundamental. Então, isso por si só, infelizmente, não se resolve apenas com a reindustrialização, com a taxa de câmbio, com toda a inteligência que o Ciro Gomes tem na defesa das faltas econômicas. Serão caminhos, irão abrir portas, mas se a gente não tiver ali, existe que o povo brasileiro, na sua diversidade, existem pautas específicas, a gente não vai conseguir fazer inclusão e não vai conseguir fazer nacional desenvolvimentismo para todas e todos, que com certeza é o objetivo. Perfeito, eu acho que é exatamente isso. A sua visão me dá muita felicidade, porque eu acho que é bem a visão trabalhista, né? Essas coisas elas andam juntas. Você não tem desenvolvimento sem a defesa e afirmação dessa diversidade e vice-versa, né? Então a gente precisa das duas coisas caminhando lado a lado. Muito bom. São pautas que se complementam, né, na verdade, em vez de se expelir. E eu acho que dentro do PDT e de todos os partidos, na verdade, tem às vezes uma visão um pouco até conservadora ou de não conhecimento sobre quem são, como estão agindo, né? Então, acho que é um importante momento para a gente não só debater isso e da importância, mas esclarecer alguns mitos aí que se formaram diante dos movimentos de diversidade e dos núcleos de base em geral, né? Tá, então, perfeito, obrigada, Fê, valeu, Ana. Bom, agora vamos chamar o Paulinho. Paulo, pergunta aí o que você quer saber para o Felipe. Fê, com a vontade para responder. Salve, Felipe! E aí, turma boa? Como é que vocês estão? Tudo bem? Felipe, eu queria te perguntar como é que a nossa militância, né, e também as candidaturas do PDT podem estar contribuindo e fomentando esse debate e a construção de conhecimento, né, até o compartilhamento de conteúdos relacionados à diversidade, né, principalmente essa pauta identitária que a gente tem tanto necessitado no país.
para pessoas que estão entrando na militância, como também dentro da nossa sociedade, nos nossos espaços públicos? Como é que você acha que isso pode ser feito? Um grande abraço, Felipe. Saudações, turma boa. Então, Paulo, acho a sua pergunta bastante interessante e a gente teve exemplos assim bons e exemplos ruins e a gente está aqui para falar sobre tudo, né? Assim, a primeira coisa, como o partido e como os candidatos, como os trabalhistas podem ajudar na divulgação dessas pautas e principalmente de forma positiva. Em primeiro lugar, não negar que essas pautas existem, né? Isso é um grande tabu. A gente vê algumas candidaturas que têm receio de tratar deste assunto nas suas campanhas eleitorais. E a gente precisa, nós gostamos muito de dados, a gente precisa entender assim, existe um levantamento hoje de que a comunidade LGBT, as pessoas assumidas como membros dessa comunidade, representam aí quase 15% da população brasileira. Apesar do Silas Malafaia dizer o contrário, a gente não é filho de chocadeira. Então a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem primo, a gente tem prima, a gente tem tia. E cada vez mais, com essa violência tão escancarada, com preconceito tão escancarado, por incrível que pareça, embora a gente esteja falando isso em plena era bolsonarista, a sociedade tem cada vez mais aceitado essa pauta. 80% da população brasileira aceita políticas públicas voltadas para minorias sociais. Isso são dados, estão aí que podem ser pesquisados pelo Google. Então, não é um tabu um candidato a prefeito, um candidato a prefeita assumir a pauta LGBT em seus programas de governo. Começa por aí. E quando a gente fala em assumir isso, a gente não está aqui querendo trabalhar com a questão que eu acho que o Ciro fala muito corretamente sobre esfregar na cara da sociedade questões morais, questões de costume, que tem que sair as pessoas se agarrando no... Não! A gente está dizendo que é preciso que o município intervenha com empresas, principalmente aquelas empresas, por exemplo, que são beneficiárias de processos licitatórios municipais, reservas de mercado de trabalho para pessoas LGBTs em vulnerabilidade social. Resolvendo uma questão de trabalho, de dignidade, que não vai ferir... Aonde que dá emprego para alguém vai ferir a uma pessoa evangélica, né? Ou seja, questões concretas. Né? A gente tem uma questão, um problema de formação e capacitação de profissionais do SUS para lidar com homens e mulheres transexuais. Ninguém vai discutir quem aceita ou quem deixa de aceitar a existência dessas pessoas, porque elas já existem, é um fato. Mas um homem, por exemplo, transexual, que tem, obviamente, ainda tem a sua vagina, ele precisa continuar passando com ginecologista. No momento em que muitos desses homens transexuais abandonam os cuidados essenciais para a sua saúde por medo de não terem o seu nome social respeitado, que é uma coisa básica. Estão no ginecologista, mas precisam e querem ser chamados pelo nome masculino e precisam passar por um profissional que não faça uma cara de que está vendo uma bruxa quando olhar para um cara de vagina. Uma coisa como que a gente lida isso? Fazendo uma campanha num outdoor na praça? Não, é chamando pontualmente os profissionais de saúde num auditório, capacitando, dando formação. Mas a gente precisa colocar isso, a gente precisa assumir esses compromissos com a sociedade, com a população LGBT, com as mulheres, com os homens, com a população de negras e negros. Então, a primeira forma é nos assumir. O enorme trabalho de sair do armário. A gente precisa que os partidos políticos, que os trabalhistas, e especialmente os do PDT, assumam o PDT, diversidade, e assumam as pautas da comunidade LGBTI, porque as próprias eleições, novamente falando sobre dados, as próprias eleições agora mostraram a quantidade de votos que candidaturas que assumiram essa pauta conseguiram chegar no segundo turno, que conseguiram se eleger. A gente tem a maior votação de uma mulher da história da cidade de Belo Horizonte, uma importante capital brasileira, para uma... Aí depois a gente entra no recorte. Para uma companheira transexual, que é a companheira do Uda Salabert.
né? A gente elegeu mais do que o dobro de candidaturas assumidamente LGBT das eleições de 2016 para 2020. Salvo engano, eram menos de 35 candidatos LGBTs assumidos em 2016 eleitos, agora a gente elegeu quase 90. Nós elegemos aqui na cidade, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a Erika Hilton, pelo PSOL, que fez quase 60 mil votos. Ela sozinha, ela se elegeu sozinha, quase fez o coeficiente do partido. Né? Fora as outras centenas de candidaturas. Pelo PDT, a gente teve os 2 candidatos entre os 10 mais votados da chapa do PDT na cidade de São Paulo. 2 eram reconhecidos ativistas da comunidade LGBT, que é o Wesley da Periferia Ativa Búfalos, que é um companheiro negro, veterinário, que cuida de abrigo, que milita mais no movimento comunitário, é líder comunitário, muito mais do que ativista LGBT, para ser honesto. O segundo mais votado da nossa chapa. O Todd Tomorrow, que esse sim já tem um movimento mais conhecido dentro do movimento LGBT, mas que atua com questões de política em geral. Foi ele que descobriu Queiroz, é ele que fez grandes embates com o Russomano, que preconizam 2008, 2010, 2016, com Eduardo Cunha, e nós do PDT somos os primeiros a denunciar o que eram os perigos do Eduardo Cunha como presidente da Câmara, né, com Ciro Gomes, com Cid Gomes maravilhoso, botando o dedo na cara e dizendo aquilo que ele era, né, quando ainda o PT fazia panos quentes para a presença dele ali na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que a primeira grande contribuição nos assumam politicamente, assumam a comunidade LGBT politicamente, assumam que há uma necessidade de construção de políticas públicas calcadas em dados, em necessidades concretas e objetivas. A gente não está falando aqui de desperdício de dinheiro público, e assumam o PDT Diversidade. Aí a gente está falando para dentro, para a militância do PDT. O PDT Diversidade é um movimento altamente capacitado. A gente tem aqui de tudo, além dos viados, sapatão, trans, a gente tem historiadores, sociólogos, cientistas políticos, médicos, enfermeiros, a gente tem assistentes sociais, a gente tem todo tipo de profissão que pode qualificar a intervenção do nosso partido na hora de construir essas políticas públicas. Perfeito, Fê, é isso mesmo. Eu acho que além do que a gente, das bandeiras, nós somos pessoas, temos família, né, e carregamos um histórico aí de lutas, temos nossas profissões e colegas. Acho que é isso mesmo, é reconhecer que é uma luta necessária, mas que chegou para complementar mesmo. João, quer fazer sua pergunta? Felipe, eu tenho uma irmã, a primeira negra que acabou de se eleger vereadora na cidade de Goiás Velho, cidade antiga capital. Por incrível que pareça, a cidade tem mais de 300 anos e é a primeira vereadora negra que eles elegem. Eu fui candidato também, não fui eleito, e ficou aquele misto de decepção e felicidade. Estou feliz pela minha irmã, estou grilado porque eu tinha um projeto muito bom, as propostas boas, e não foi dessa vez, mas a gente segue firme. Aí eu te pergunto, como está os planos do Diversidade para 2022, que é o nosso próximo pleito? Vocês têm os players preparados para entrar nessa briga? Como é que está essa situação? Olha, Jonathan, em primeiro lugar, não desista, meu amigo. Essas eleições foram extremamente atípicas. A gente aqui em São Paulo, antes de falar de 22, eu acho que é legal falar de 20. Nós tivemos, aqui no estado de São Paulo, candidatos distribuídos em 15 cidades. Nós elegemos 3 vereadoras, né, e o nosso movimento de diversidade aqui em São Paulo foi fundado em dezembro de 2017. É um movimento novinho de tudo, com 3 anos apenas, vai fazer agora 3 anos. E essa foi a primeira eleição municipal que a gente, de fato, interviu de forma organizada. E o que isso significa, né, quando a gente fala de construir um eixo de programas e propostas que fossem possíveis ser gerais em cada cidade, um pouco daquilo que eu falei na bloco anterior, com
políticas públicas específicas para a saúde, para a segurança pública, para a educação, enfim, que a gente colocasse alguns temas que são gerais e que dá para serem trabalhados em todas as cidades, mas também lembrando que cada cidade tem as suas dinâmicas e vivências. E foi um grande desafio, porque a gente precisa ainda falar, eu gosto muito dessa metáfora, que o PDT tem como símbolo uma rosa, mas nem tudo são rosas, nem tudo são flores. Um principal desafio para candidaturas de diversidade de LGBTs é, por exemplo, a questão do financiamento, né? A distribuição equânime de recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário, ainda não é uma realidade quando a gente fala de candidaturas LGBTs, e eu sei que isso também, infelizmente, apesar de leis já terem sido criadas para isso, também não é uma realidade para mulheres, não é uma realidade para as pessoas negras e negros, e isso a gente está falando não só do PDT, mas da política brasileira como todo. Por que eu estou fazendo essa introdução toda? Para dizer que 22 vai precisar ser pensado com muita... Não dá para ir para uma eleição contando apenas com recursos partidários, em primeiro lugar. A gente precisa passar 2021 construindo um profundo trabalho de base, ou seja, não ser candidato de si. A gente precisa ir para 2022 de fato representando um grupo, de fato representando ideias, propostas e tendo base para isso. Se a gente tem base para isso, a gente tem um grupo formado, um grupo organizado para participar das eleições, a questão financeira continua a ser um obstáculo, continua a ser uma barreira, mas a gente consegue, de fato, caminhar. Bom, a gente elegeu 3 vereadoras em 3 cidades minúsculas, né? A gente elegeu uma vereadora transexual em Salesópolis, uma transexual em Pontal e uma companheira bissexual em Vinhedo, essa um pouco mais próxima aí de Campinas, que é uma cidade, a terceira cidade, acho que maior do nosso estado. Para 2022, a gente tem dialogado, Jonathan, sobre essas experiências de candidaturas coletivas, né? Um grande erro de vários partidos, inclusive, aí que são reconhecidos como defensores, até às vezes se sentem donos da pauta LGBT, de alguma maneira, essas experiências das candidaturas coletivas, de como isso funcionou. E a gente tem visto estado bem, acho que o TSE deve começar a pautar, inclusive, a legalidade desse tipo de prática, né, que eu acho que é importante também para dar segurança a todas as pessoas envolvidas. Mas a primeira estratégia não lançar 10 candidatas LGBTs a deputado estadual, 7 candidatos a deputado federal da comunidade LGBT. A gente tem começado a dialogar uma estratégia de unir forças, né? A gente está espalhado aí nessas 21 cidades. Como que a gente pode... salve, claro, isso não é... A gente não pretende aqui censurar nenhuma iniciativa e vontade individual de alguém sair candidato. A gente não vai impor a questão da candidatura coletiva, mas a gente pensa que talvez seja um caminho a gente pautar a união de forças. Talvez não tenha necessidade do Felipe sair candidato sozinho. Talvez o Felipe, agregando uma série de outras pessoas, a gente consiga juntar forças regionais de identidades, de conhecimento sobre determinadas áreas, e aí sim, talvez, vir com força. E a gente viu, por exemplo, Pirassununga, a gente tem a primeira suplência da chapa do PDT. Só que em Pirassununga, a gente lançou 2 candidatas, uma lésbica e uma transexual. E a soma dos votos das 2 teria eleito uma das 2 vereadoras. É foda, né? A gente... Depois de ter esse resultado na mão, a gente, se a gente tivesse feito isso lá atrás, não adianta pensar lá atrás. Essa é o principal debate hoje que a gente tem feito, já. A gente já está começando a 22 agora, né? A gente vai fazer uma plenária do PDT Diversidade virtual, no dia 12/12, aqui do estado de São Paulo, e já colocando na mesa esse debate. Ou seja, a gente precisa pensar em como unir forças para chegar em 22, até mesmo porque para ter acesso às grandes pessoas, por exemplo, o Ciro, coitado do Ciro Gomes, teve que gravar vídeo para 90 candidaturas à diversidade nacional.
conseguiu gravar para todo mundo, é óbvio, companheiros e companheiros ficaram chateados nesse processo. Talvez se a gente tivesse unido força, talvez o Ciro Gomes tivesse conseguido gravar vídeo para todo mundo. Em primeiro lugar, 22 vai ser um grande exercício de colocar o coletivo acima das individualidades, porque senão ninguém vai chegar lá. Perfeito, que aula, né? Fê, a gente já está quase encaminhando para o final, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que você reparou assim de mudança, positiva ou negativa, de quando você entrou no PDT, diversidade, como se dão as ações na prática, a organização, e como que funciona para quem quiser chegar mesmo, que quiser contribuir, se filiando ou apoiando, e você faz um pequeno recorte disso. Claro, eu acho... Primeiro que é importante dizer que o PDT ele é o Partido de Direitos Humanos no seu DNA. O manifesto do PDT ele tem como base a Carta de Direitos Humanos da ONU. Né? Então isso é interessante a gente colocar sempre, porque parece que o PDT nasceu ontem, e é um partido de 40 anos de história. Né? 90 de corrente política brasileira, também pautada nos direitos humanos, com seus erros e com seus acertos. Mas, por que é importante dizer isso? Porque o PDT de verdade, por exemplo, embora ele tenha sido fundado oficialmente, nacionalmente, no Rio de Janeiro em 2015, ainda nos anos 80 e nos anos 90 já existiam no PDT células que reivindicavam, não com essas letras, não com essa LGBT, mas com o que existia na sua época, a GLS, ou a Só Falando Gay, mas existia um núcleo em Belo Horizonte e na cidade do Rio de Janeiro que já pautavam a presença de LGBTs. O PDT, inclusive, na verdade, é o primeiro partido a eleger um LGBT no Congresso Nacional. Não foi outro partido que se reivindica com esse título. Né? O Agnaldo Timóteo é eleito deputado federal pelo PDT acho que nos anos 90. Na Constituição Trabalhistas tem papel fundamental para colocar algumas pautas LGBTs de forma subliminar. Nenhuma passou. A gente está falando de 1988. Mas lá na Constituinte de 1988, a gente já tinha deputados do PDT, deputados trabalhistas, colocando isso. É claro que a gente, tudo se conecta. Né? O que acontece nos anos 90? Nos anos 90, a gente tem a epidemia. Eu falo para todo mundo que os LGBTs estão treinados com Covid, porque a gente já passou por uma outra epidemia nos anos 90. A gente tem uma grande epidemia da AIDS, HIV/AIDS, no Brasil, e que dizimou a militância LGBT no Brasil. E agora, nos anos 2000, e sobretudo na segunda década do século XXI, que a gente vai ter fortes conquistas. É porque a gente teve um delay de lideranças LGBTs, porque a gente morreu. As nossas lideranças morreram na década de 90. Isso se reflete também na organização do movimento LGBT internamente. Né? No movimento negro, a juventude, as mulheres já nascem com o PDT e se fortalecem, criam vínculos com o PDT ao longo dos anos 90. Como parte da história do Brasil, tem esse problema, esse delay. Bom, em 2015, então, a gente é fundado, a gente faz um congresso na cidade do Rio de Janeiro, com resistências para a nossa fundação, mas a Amanda, que é a primeira, então, mulher transexual que ocupa o cargo dentro de uma executiva nacional partidária. Então, esse também é um protagonismo que não é do PSOL, não é do PT, ele é do PDT, ele é dos trabalhistas, de ter uma mulher transexual que faz parte da instância máxima de decisão do nosso partido. E aqui em São Paulo, eu tenho um episódio bastante interessante. Assim, eu vim do PSOL, né? E que tem toda uma cultura supostamente militante, supostamente inclusiva, e internamente as coisas não são tão assim. E que eu me filiei em setembro de 2017. Eu entrei na sede do PDT. E aí, conversando com um tiozinho, um dirigente de muitos anos, que ainda é dirigente, ainda ocupa o cargo na direção estadual do partido, em dado momento da conversa, quando ele descobre que, então, a minha filiação se dava com a missão de organizar um movimento de LGBTs dentro do partido, ele solta a seguinte frase para mim: olha,
não sei se isso vai dar certo, porque o PDT não é um partido de viado. Eu ouvi aquilo. E eu tinha duas opções, a lá Darcy Ribeiro. Eu podia me indignar ou eu podia me resignar. Naquele momento, especificamente, eu optei pelo silêncio. Porque era o que me cabia. Né? Era o que... Por quê? Porque eu podia me indignar e sair e voltar para onde eu tinha, ou eu podia decidir caminhar para frente. E eu tomei a decisão, Diana, de caminhar para frente. De dizer que esse partido, que não era o partido de viado, era, então, o partido das travestis, o PDT. Para quem não conhece a referência, existe um vídeo no YouTube maravilhoso, que é o Partido das Travestis, né, que é uma sátira de programa eleitoral feito por duas companheiras travestis e que fazem aí uma brincadeira com a sigla. Então, desde 2017, vem se esforçando. E a gente começou num contexto, na época, em 2017, a gente tinha o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido era aquela agenda do MBL que estava rodando o estado inteiro, e eles não conseguiram performar na cidade de São Paulo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o caminho inverso, eles estavam aprovando os projetos no interior. O Felipe, professor do estado até então na época, pegou seu palio velho e saiu rodando o interior do estado atrás da caravana do MBL para fazer discussão com os vereadores do PDT, para que votassem contra o projeto. Essa foi a primeira desafio, a primeira missão do PDT de Diversidade, não foi dialogar com os LGBTs, foi dialogar com políticos do interior, com políticos do PDT do interior, a necessidade da defesa da pauta LGBTs, que era o grande mote, que era o grande questão do Escola Sem Partido. Não era só amordaçar professores, não era o comunismo, não era na verdade, não permitir que pautas de direitos humanos, que violência doméstica, que racismo e que LGBTfobia tinham que estar, sim, no ambiente da escola e na sala de aula. Essa foi a minha primeira missão como presidente do PDT de Diversidade do Estado de São Paulo. E foi nesse contexto que a gente saiu da universidade, e a nossa grande missão foi essa, empoderar LGBTs para que eles entendessem que a política era um espaço que era deles, que precisava ser ocupado, porque se a gente não ocupasse, os fundamentalistas religiosos ocupariam no nosso lugar. E tendo em vista as eleições de 2020, né? A gente estava lá em 2017, 2018 não tinha tempo de se organizar, a gente não teve candidaturas oficiais da diversidade naquela eleição, então o nosso contexto era isso. E eu fico muito feliz, porque a gente colheu um grande fruto. 21 candidaturas, o maior número de candidaturas do PDT Diversidade Nacional, foi o estado que mais lançou candidatos LGBTs do Brasil, dentro do PDT, e o PDT Diversidade foi o partido e o movimento que mais lançou candidaturas LGBTs no Brasil. PT, pessoal que são donos da bandeira, foi o PDT. E São Paulo, com essas 21 candidaturas, foi fundamental. A gente lançou, salvo engano, 85, 87 candidaturas a nível nacional, inclusive pautando reeleição de vereadoras e vereadores que não se viam representados dentro do PDT, estavam ali no PDT, mas não militavam no Darcy Ribeiro, não militavam na juventude, porque não se sentiam abraçados. E aí, quando descobriram que existia um PDT de diversidade, eles saíram do armário no meio do mandato. Olha que coisa mais bonita. Né? Então, esse é o principal papel do nosso movimento, é entender que as pessoas, que a política, ela é para todas e todos na sua essência, naquilo que elas são, e que o meu corpo é político, e que a minha vivência ela é política, e ela tem muito a somar para a construção realmente de um plano nacional de desenvolvimento para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. Uau, calma. Não, obrigada por isso. É algo que acho que tem engasgado, né, dentro de muitas pessoas que ainda não se encontraram politicamente, então vai ajudar muita gente também. Para não ficar um papo tão extenso para todo mundo assistir, eu vou te convidar para uma próxima já ficou um compromisso aí para a gente debater mais, porque é muito importante. Muitas vezes a gente não conhece a história do próprio partido, que está acontecendo aqui, e não conseguimos, né, essa comunicação. Acho que o grande desafio no PDT é essa comunicação entre todos e todas.
Eu vou abrir para você fazer suas considerações finais, mas antes eu quero ver se a Ana ou o John quer fazer alguma consideração final, um aporte. Eu só quero falar que eu amei te ouvir a tua história, ouvir você contando dessa trajetória do PDT Diversidade, dentro da história do PDT e das conquistas de vocês. Eu fiquei super emocionada, super arrepiada, de verdade. E que delícia de conversa. Muito obrigada assim, pela generosidade do teu tempo, de estar aqui dividindo com a gente. Eu achei que é muito emocionante, é muito bom ver alguém, ainda mais alguém tão jovem, falando com tanta clareza e tanta paixão, tudo ao mesmo tempo, né? E com uma noção de propósito e de objetivo. Foi muito legal mesmo. Obrigada. John? Felipe, obrigado, cara, por estar participando daí com a gente. A gente do PD Tinder tem tentado ser o centrão da esquerda. Tá? A gente tem abraçado ideias bastante diversas e a gente tem tentado mostrar que absolutamente todo mundo está brigando pelo mesmo objetivo. E aqui a gente já trouxe muita gente e eu te agradeço mesmo. O PD Tinder é o nosso host, mas nós temos muita coisa legal, que é o Boteco Trabalhista. Nós temos aqui o nosso canal do YouTube, que é o Francamente, que está te entrevistando hoje. E a gente já entrevistou até o nosso presidente nacional, Carlos Lupe. Então, assim, muito obrigado mesmo, cara, por ter cedido o seu tempo aí, meião de semana, tá? Teve que parar tudo, organizar para participar. Isso não tem preço, cara. E aí, peço que você fale com o seu pessoal lá sobre essa nossa iniciativa, né, de estar fazendo a militância funcionar para todo mundo. Isso é muito importante para nós, porque 2022 está chegando, cara. Tá aí, a gente precisa eleger o presidente, porque do jeito que tá, não dá, não. Você sabe que eu estava acompanhando a enquete que foi feita no grupo do PDT Tinder no Facebook, e os bissexuais estão que estão, gente. Tá saindo bissexual, assim, literalmente do armário. Assim, fiquei super feliz, porque ainda dentro da comunidade LGBT, os bissexuais ainda também ficam muito de lado, né? Porque também fica com aquela coisa, aqueles estereótipos que precisam ser desconstruídos, que o bissexual é aquela que não é indeciso, que é o cara que é casado, mas que tem um relacionamento com um rapaz ou com uma moça por fora, fica aquela coisa, aquela nuvem, né? E achei muito interessante as pessoas... Não, eu sou bissexual, é isso mesmo, sabe? Eu achei bem interessante, assim, para quem não tá, o grupo do PDT Tinder no Facebook, tem a página, eu andei fazendo aí alguns convites hoje pela tarde, e acho que é uma iniciativa assim, maravilhosa, porque inclusão é exatamente isso, né? Ou seja, a gente participar também das questões sérias, mas também na hora da brincadeira, na hora do amor, a gente também está aí nesses espaços que às vezes também podem reproduzir opressões. Exato. Eu quero só reforçar o que o John falou, que lá é um espaço para acolher mesmo. Nós e todos os outros, inclusive a Thaís, que hoje não está aqui, o Paulo, que são da administração do grupo, prezamos todos por uma cultura de respeito. Sintam-se à vontade para entrar, comentar, se divertir. É um momento que a gente precisa também de descontração, porque a política é muito dura, a vida é muito dura. Então, quero reforçar esse compromisso com você e com todos, que vai ser bem acolhido, que vai ser um local de respeito mesmo, não vamos permitir nenhuma ofensa, nada, nenhum tipo de intolerância. Os canais têm o Insta, tem o Twitter e tem o Face, que é PD Tinder Oficial. Então, fiquem à vontade, tá? Qualquer problema pode falar com a gente. Fê, faça suas considerações. Se tem algo que a gente não abordou e você acha importante falar, fica à vontade. Depois nós encerramos e já planejamos os próximos papos. Eu só tenho muito a agradecer pelo espaço mesmo. Eu acho que todo o espaço que a gente ocupa para falar sobre nós, a gente consegue desmistificar e desconstruir que o LGBT não é, essas 4 letras não representam um apocalipse. A gente está aqui para qualificar o debate, de fazer de forma qualificada o debate. Acho que isso dá um tema de um outro programa que a gente pode fazer com outras pessoas
maravilhosas, como a Juliana Alves aqui da capital, como a Atena lá de Porto Alegre, a própria Amanda Anderson de Curitiba, que eu acho que podem dar contribuições muito interessantes nesse sentido, que é essa palavra identitarismo. Essa palavra identitarismo, ela me incomoda bastante, como a gente já conversou no começo da conversa, porque ela pode criar mais uma confusão do que de verdade formar as pessoas, no sentido de que acho que se confunde identitarismo com sectarismo. O problema não é o movimento identitário, o problema não é colocar os movimentos e as pautas de identidade dentro do contexto político e dentro das pautas mais amplas. Acho que o problema é o sectarismo. E são coisas muito distintas. E a nossa militância ainda cria muita confusão e reproduz muita confusão e alguns estereótipos. O próprio Ciro, às vezes, desliza um pouquinho. A gente já formou, inclusive, documentos que a gente entrega para ele se formar. Ele é um companheiro em formação, como todos nós, nesse sentido, e ele tem... gente, o que é o Ciro de 2010 para cá, em relação à pauta LGBT, é uma coisa assim, toda vez que eu vejo isso, me dá vontade de beijar na boca. Não só por bom gosto, mas por uma questão do quanto ele evoluiu mesmo, sabe? Assim, dessas questões mas ainda comete alguns deslizes nesse sentido, principalmente. Eu sei que não é proposital, eu sei que não é para nos atacar. O Ciro esteve presente no nosso primeiro Congresso Nacional da Diversidade, em meio à campanha de 2018, lá, dizendo claramente: eu estou aqui com vocês, eu estou comprando essa briga, me chamem para essa briga que eu estou com vocês. Foi palavras dele no primeiro Congresso Nacional do PDT Diversidade, em maio de 2018, na cidade de Guarulhos, aqui em São Paulo. Então, mas eu acho que é isso, acho que a gente tem ainda algumas questões para debater sobre essa questão. Práticas sectárias nós devemos abominar, em qualquer aspecto. Aquele movimento LGBT que enfia crucifixo na vagina no meio da parada LGBT, pode ter certeza que não representa o conjunto do movimento LGBT, que a gente não está aqui para assustar a sociedade brasileira, mas para dizer, é claro, que a gente existe, que a gente está aqui, a gente, né, não pretende voltar para o cenário, mas a gente... Volto a dizer, a gente está aqui para qualificar o debate, para qualificar e não para desunir ainda mais o nosso povo com essa questão. A pauta LGBT não é, repito, ela não é ponto de desunião do povo brasileiro. Isso também é uma coisa que a gente precisa desconstruir, porque toda família tem um viado, tem uma sapatão, tem uma travesti, tem um tio... sabe, a gente está presente, nós fazemos parte da sociedade, então a gente não é o inimigo da sociedade. E eu acho que quando a gente tem esses espaços de fala que vocês generosamente estão aqui nos oportunizando, a gente consegue quebrar isso e consegue avançar um pouquinho a mais. Hoje eu considero que o PDT Diversidade avançou muito ao ter essa oportunidade de dialogar com pessoas que não estavam na nossa bolha, de repente nem sabia que existia PDT Diversidade, mesmo acompanhando os canais de comunicação oficial do PDT, do Ciro, da Turma Boa, do time Círio Gomes, canais aí que são bacanas, mas que ainda não chegaram no PDT Diversidade de alguma forma. Por isso, muito, muito obrigado, a Diana e a todos que constroem essa iniciativa maravilhosa do PDT Inter. Maravilhoso. Bom, nós agradecemos de novo, não só pela aula que você deu, pela formação que a gente quer construir, um dos objetivos do canal é construir uma comunicação e também formação, porque estamos em constante. Você, acima de tudo, me representou hoje também, porque eu também sou da diversidade e me sinto, assim, lisonjeada de compartilhar com você esse momento. Então, vou encerrar aqui.
Quero agradecer a todo mundo que ficou, quem comentou, pessoal do Twitter, são nossas joias, assim, e tem toda a importância para a militância também. Pedir mais uma vez que se inscrevam no canal, porque logo vai ter mais pessoas, vai ter uma novidade aí, você já até deu um spoiler. E vamos ter promoção, vamos ter um pouquinho de tudo, tá? É um espaço para um pouquinho de tudo e todos. Desejar a vocês uma excelente noite. Tamo junto na luta. E é isso aí. O que precisar, estamos juntos, gente. Um beijão. Ai, adoro vocês. Obrigada, Fê. Demais.